Paz do Senhor Jesus Cristo, meus queridos, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a este canal. Vamos aqui trazer mais um assunto interessante. Nesta oportunidade nós vamos falar sobre a origem da doutrina pré-tribulacionista. Nós vamos falar sobre a origem do pré-tribulacionismo. Eu estou usando termos técnicos, pré-tribulacionismo, suponho que todos compreendam, mas talvez alguém que está me assistindo não compreenda. Então, o que é que a ideia pré-tribulacionista prega? Os pré-tribulacionistas ensinam que a igreja será arrebatada antes de começar a grande tribulação. E por grande tribulação eles entendem que Apocalipse 3:10, quando usa a expressão hora da provação ou hora da tentação, então os pré-dizem que hora da provação ou hora da tentação ali é o período de grande tribulação de 7 anos. Então eles dizem que este período de 7 anos só começará depois que a igreja for arrebatada. O que é que os pré-tribulacionistas ainda ensinam? Que a igreja será arrebatada para morar no céu por 7 anos. Durante 7 anos que estiverem ocorrendo grandes desgraças, cataclismas, grandes juízos que estão varrendo aqui a terra, durante 7 anos em que a grande tribulação estiver correndo aqui na terra, sobre a nação de Israel e sobre os gentios, durante 7 anos em que o anticristo estiver aqui, durante 7 anos de grande aflição aqui na terra, enquanto a terra está vivendo uma grande aflição, a igreja durante 7 anos está na terra na bem-aventurança, nas bodas do Cordeiro, está celebrando a ceia das bodas com Cristo, está recebendo o seu galardão lá no céu. Que mais os predizem? Somente depois que a grande tribulação terminar, somente depois que esses 7 anos findarem, é que Cristo vem do céu de forma visível com a igreja que ele arrebatou de forma secreta e invisível 7 anos antes. Somente 7 anos depois do arrebatamento, vamos deixar bem claro, é que Cristo virá com a igreja que fora arrebatada para reinar por 1000 anos aqui na terra. Então, é um ensino interessante, é um ensino bonito. Eu confesso para vocês, queridos, que eu não vou dizer por muito tempo, eu aceitei a Jesus Cristo em 1993, mas eu posso dizer para vocês que lá pelos idos de 98 eu já suspeitava dessa doutrina. Embora eu pregasse o pré-tribulacionismo, mas eu não estava convicto. E lá pelos idos de 2000, 2001, eu já estava convicto de que o pré-tribulacionismo não tem sustentabilidade bíblica. Então, este vídeo se propõe a mostrar para você a origem da doutrina pré-tribulacionista. Eu vou ler aqui no comentário do Dr. Russell Norman Champlin, PhD, para mim o maior teólogo que já pisou em terras brasileiras. Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. E Champlin ele vai comentar uma coisa interessante sobre a doutrina pré-tribulacionista. Eu estou aqui no Novo Testamento Interpretado, volume 6, página 425. Veja bem o que Champlin diz. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional começou no movimento dos Evangitas em cerca de 1830. Até então ninguém fizera qualquer distinção entre o arrebatamento parúzia e a parúzia segundo o advento de Cristo. Tal ponto de vista foi popularizado através dos irmãos de Plymouth, nos Estados Unidos da América, de onde rapidamente se propagou para outras denominações evangélicas. Então você vê que o que o Dr. Champlin traz aqui é comum todos os pós-tribulacionistas trazerem esses informes. Quero lembrar aqui para você que esta informação, ela
é escondida do pré-tribulacionismo. Me chama a atenção que o pré-tribulacionismo é o único movimento que nega a sua origem. Porque todos os grandes estudiosos dos movimentos cristãos, todos, eles dizem que a doutrina do arrebatamento secreto, separada por 7 anos da vinda visível de Cristo, começou exatamente por John Nelson Darby. Vou repetir aqui. A doutrina do arrebatamento pré-tribulacional começou no movimento dos Irvingitas em cerca de 1830. E aqui eu estou dando uma informação a mais que o Champlin não comenta aqui, mas comenta em outro verbete. John Nelson Darby, que era um teólogo, ele, até onde se sabe, até onde nós temos conhecimento, foi o primeiro teólogo a sistematizar de forma clara a distinção entre arrebatamento e segunda vinda de Cristo. Professor, mas não há distinção? Aqui eu aproveito para dizer que há distinção. É óbvio que o arrebatamento da igreja é uma coisa e a segunda vinda de Cristo é outra. A controvérsia gira não é tanto na questão da distinção, e nem deveria os pós-tribulacionistas perderem tempo em lutar contra a distinção que os pré-fazem. Porque é óbvio que arrebatamento da igreja é uma coisa e segunda vinda de Cristo é outra. O que tem se lutado, e com razão, não é contra a distinção, e sim contra o tempo que ocorrerá o arrebatamento para o tempo da parúzia de Cristo. Quando é que acontecerá o arrebatamento da igreja? Ora, o arrebatamento da igreja é um acontecimento posterior à segunda vinda de Cristo e não anterior. Aqui já é a minha crítica para os pré. Os pré colocam o arrebatamento antes da vinda visível de Cristo, quando na verdade o Novo Testamento coloca a vinda de Cristo em glória. Quando ele ainda está nas nuvens, ele dará ordem ao arcanjo, o arcanjo tocará a trombeta, os anjos são espalhados pelos 4 cantos da terra, depois a igreja que está no solo, que está morta, ressuscita de forma incorruptível, depois os vivos serão transformados no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. E aí o apóstolo Paulo diz que somente depois disso, veja que Cristo já está nos ares. A segunda vinda de Cristo em glória, ele já saiu do céu, ele está nos ares, ele está descendo à terra. Mas antes que ele toque os pés aqui na terra, então a igreja é transformada, é arrebatada e é levada a encontrar o Senhor nos ares, para regressar imediatamente com Cristo. Então veja que é óbvio que arrebatamento é uma coisa, assim como transformação é uma coisa, assim como ressurreição é uma coisa. Ou seja, assim como você não pode dizer que ressurreição é o arrebatamento, e assim como ressurreição não é transformação, assim também nós não podemos dizer que arrebatamento é a vinda de Cristo. Nós não podemos. Mas nós não podemos, biblicamente falando, separar o arrebatamento da segunda vinda de Cristo pelo espaço de 7 anos, conforme fazem os pré-tribulacionistas. Não tem apoio na Bíblia Sagrada. A distinção, tudo bem. Óbvio que eu concordo que há uma distinção. Agora, separar por 7 anos, não existe isso. Principalmente colocar o arrebatamento da igreja 7 anos antes da vinda de Cristo, quando na verdade é o contrário. O arrebatamento ele segue a vinda de Cristo. Primeiro Cristo sai do céu e a igreja nem sequer ainda foi ressuscitada. Quando Cristo estiver nas nuvens, você pode ler lá em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 a 17, a trombeta do anjo soará. Veja, a trombeta do anjo soará. Os que morrerem em Cristo ressuscitarão primeiro, diz o apóstolo Paulo. Depois, olha a sequência, depois nós, os vivos, os que ficarmos para a vinda do Senhor, seremos arrebatados com eles que ressuscitaram
Para que esse arrebatamento, professor? Qual é o objetivo do arrebatamento? Para morar no céu por 7 anos? Não, Paulo não diz isso. O objetivo do arrebatamento da igreja, atente bem para o que eu estou dizendo para você. Para tudo existe um foco, um objetivo. E Paulo diz claramente para que fim seremos arrebatados. O que é que Paulo diz? E então seremos arrebatados para encontrar o Senhor, onde? No ar. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Ora, para onde é que o Senhor vem? Para a terra. Então estaremos para sempre com o Senhor, onde Ele estiver, e Ele estará na terra. Começará a reinar por 1000 anos. Então, queridos, essa ideia de que o arrebatamento acontecerá 7 anos antes da vinda de Cristo, ela foi criada por John Nelson Darby e foi popularizada, como diz aqui Dr. Champlin, a doutrina do arrebatamento pré-tribulacional começou no movimento dos Irvingitas em cerca de 1830. Até então ninguém fizera qualquer distinção entre o arrebatamento parúzia e a parousia segundo o advento de Cristo. Tal ponto de vista foi popularizado através dos irmãos de Plymouth, nos Estados Unidos da América, de onde rapidamente se propagou para outras denominações evangélicas. Eu aproveito aqui para dar uma informação para vocês. Você sabe qual foi a Bíblia responsável pela divulgação do dispensacionalismo, do arrebatamento secreto, no abrir e fechar de olhos? Sabe qual foi a Bíblia? A Bíblia de Estudo Scofield. Eu tenho ela aqui comigo. Tudo que você imaginar sobre literatura pré-tribulacionista, o que é bom para se conhecer, eu tenho. Não pense você que eu não tenho, que eu tenho. Eu sou um pré-tribulacionista por denominação. Entenda, por denominação. Minha denominação é a Assembleia de Deus, ela é pré. Então, como eu me congrego na Assembleia de Deus, eu conheço muito bem o pré-tribulacionismo. A vasta literatura que eu tenho aqui, a minha biblioteca ela não é tão pequena, e boa parte dela são livros pré-tribulacionistas. Então eu estou lhe dizendo bem aqui, a origem da doutrina do arrebatamento secreto, antes da grande tribulação, até onde eu tenho conhecimento, ela foi sustentada pela primeira vez por John Nelson Darby. Por John Nelson Darby, queridos. Há os pré-tribulacionistas que negam esta origem, essa informação, e eles dizem que o pré-tribulacionismo já era ensinado antes. Eu já li, inclusive, algum artigo colocando Irineu como um pré-tribulacionista. E eu simplesmente fiquei pasmado e envergonhado com tanta desonestidade. Eu tenho a obra de Irineu de Leão aqui. Posso lhe assegurar. No 5º livro de Contra as Heresias de Irineu, ele fala realmente da igreja no período da grande tribulação, mas Irineu ele fala claramente que a igreja será perseguida pelo anticristo. O anticristo matará muitos cristãos, perseguirá a igreja, fará muitos mártires. Então eu fico mesmo boquiaberto, eu coro de vergonha com a desonestidade desses teólogos pré-tribulacionistas que querem por toda força provar que a sua doutrina era crida na patrística, quando na verdade é uma mentira. Eu tenho a obra de Irineu de Leão. Eu tenho toda a obra de Irineu de Leão, e Irineu de Leão ele era pós-tribulacionista. Justino de Roma era pós-tribulacionista. Tertuliano de Cartago, pai da Trindade, era pós-tribulacionista. Se eu for citar para você aqui todos os pais da igreja, o vídeo vai ficar longo. Eu aqui desafio aqui agora um pré-tribulacionista, eu desafio, pode fazer um vídeo contra o meu, e me mostre qual era o pai da igreja que era pré-tribulacionista. Aqui está um desafio para todos os pré-tribulacionistas. Me mostre, faça um vídeo, e me mostre qual dos pais da igreja eram pré-tribulacionistas, meu querido. Me mostre a fonte, cite o livro, cite as palavras, cite a página, cite a editora, porque eu desconheço. Eu só quero saber se isso existia, porque mesmo que você cite, isso não prova nada para mim. O que interessa é a Bíblia. Mas como vocês dizem
que a doutrina pré-tribulacionista não nasceu em 1830, que já é desde o começo do cristianismo, até agora eu não vi vocês citarem um pai da igreja que era pré. Até agora, eu não vi vocês citarem nenhum pai da igreja que era pré-tribulacionista. Aqui está lançado o desafio. Para os melhores pré-tribulacionistas que existam no Brasil, se estiver assistindo este vídeo, você é convocado, você está sendo desafiado a mostrar entre os pais da igreja qual deles era pré-tribulacionista. E aqui eu me antecipo até para outro, agora eu lembrei de outro artigo que eu li, que um pré-tribulacionista teve a coragem de dizer que o Pastor de Hermas, que é um tratado de cerca de 130, 140 da era cristã, ali antes até mesmo de Irineu de Leão, tratado antigo. Então ele diz que Hermas era pré-tribulacionista e cita uma passagem capada, isolada. Só que eu tenho as obras dos pais da igreja. Graças a Deus, Deus me deu condições para adquirir e me muniu, de uma certa forma, de honestidade e de coragem para conhecer a origem das coisas, a verdade. E eu tenho boa parte dos livros da patrística. E eu posso lhe assegurar que o pastor de Hermas não era pré-tribulacionista. Ele não era, ele ensinou claramente que a igreja também passará pela grande tribulação. O que foi que Hermas disse? Que aqueles que se derem ao jejum, aqueles que se derem às boas obras, eles poderão escapar da grande tribulação, e foi isso que um pré-tribulacionista acabou. Só que mais à frente, Hermas, ele vai dizer para nós o que é o termo grande tribulação nos lábios dele. Ora, a grande tribulação ali, nos lábios de Hermas, é a ira de Deus. Aí você me pergunta, e o que é a ira de Deus? São os flagelos que varrerão a terra. São os flagelos, são as catástrofes, são os flagelos, tudo aquilo que as trombetas trazem, tudo aquilo que as taças da ira trarão, tudo aquilo que os selos trarão, serão destinados contra os ímpios. E são os juízos das taças, são os juízos das trombetas, são os juízos dos selos, que Hermas chama esse conjunto de grande tribulação. Quem tiver a obra de Hermas, pastor de Hermas, pode ler que a expressão grande tribulação nos lábios de Hermas não é a grande tribulação, perseguição contra os justos, e sim a grande tribulação, ira de Deus que cai do céu sobre o mundo ímpio. E nesse sentido, nesta grande tribulação, ou desta grande tribulação, Hermas diz que aqueles que forem ricos em boas obras, aqueles que serem fiéis adoradores de Cristo, eles poderão e escaparão desta grande tribulação que é a ira de Deus. Então, meus irmãos, eu já estou aqui rebatendo algum artigo que eu li sobre um desonesto pré-tribulacionista que vem trazer o pastor de Hermas e vem dizer que Hermas era pré-tribulacionista. Se eu não tivesse esta obra, pela citação que ele fez, eu ficaria convencido, admito para vocês. Eu ficaria convencido por quê? Porque ele não mostrou o contexto. Mostrou só um textozinho sem contextualizar, mas eu tenho esta obra. Da mesma forma é Irineu de Leão. Da mesma forma é Irineu de Leão, queridos. O pré-tribulacionista que citou Irineu de Leão, ele capou a fala de Irineu para dizer que Irineu defendia o pré. Mas eu tenho toda a obra de Irineu de Leão, e já tem muito tempo que eu tenho as obras de Irineu. Irineu não defendia isso. Jamais Irineu defendeu. Jamais. Então, meus irmãos, eu estou mostrando para vocês quando foi que se iniciou a escola pré-tribulacionista. Foi no século XIX, lá pelos idos de 1830. Mas, professor, será que o pré não tem mesmo a origem no Novo Testamento? Eu vou te dar aqui uma colher de chá. Eu vou te ajudar. Não sei se você vai concordar. Você sabia que na carta de 2 Tessalonicenses, Paulo diz o seguinte: ninguém de maneira nenhuma vos engane, porque isso não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o filho da perdição, o homem do pecado. Você sabe por que Paulo falou isso aí? Se você ler
capítulo 2, da segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, você vai ver que existiam alguns líderes que estavam dizendo que o dia do Senhor, Hemera tu Kyriou, conforme o grego, ou ainda de acordo com outro Novo Testamento grego, diz Hemera tu Christou, dia de Cristo. Eu já estou lhe dando essa informação para você entender que o dia do Senhor e o dia de Cristo é a mesma coisa. Já estou desfazendo o argumento do pré-tribulacionista que diz que dia do Senhor é uma coisa e dia de Cristo é outra. Não. O Novo Testamento desconhece essa distinção. E os vários manuscritos gregos nos dizem Hemera tu Kyriou, dia do Senhor. Outros manuscritos gregos, que também são originais, diz Hemera tu Christou, dia de Cristo. Então, meus queridos, havia alguns líderes ali na igreja, na comunidade de Tessalônica, pregando que o dia do Senhor ou o dia de Cristo estava às portas, estava chegando. Eles estavam dizendo que Cristo viria sem prévios sinais. Estava criando um reboliço, um alarme, uma confusão entre a comunidade. Existiam aqueles pregoeiros que me parece que eles pregavam a mesma coisa que os pregam. Se eu não estou equivocado, você me ajude. Mas me parece que aqueles falsos mestres que Paulo combateu, parece-me que eles estavam pregando exatamente a mesma coisa que o pré-prega. Ou seja, Cristo pode vir até hoje, Cristo está perto, pode vir amanhã, depois. Se preparem, meus irmãos, porque Jesus Cristo está chegando, o dia do Senhor está perto. Se prepare, porque Ele está chegando. Era isso que os falsos mestres estavam pregando. Uma vinda de Cristo sem sinais, uma vinda de Cristo que não era precedida de nada. Mas Paulo corrigiu isso. Paulo disse, de maneira nenhuma isto acontecerá. Isto o quê? O dia do Senhor ou o dia de Cristo, o dia da vinda de Cristo. Lá você pode ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1. O dia de Cristo e a nossa reunião com Ele não acontecerá sem o quê, Paulo? Sem que antes venha a apostasia, do grego apostasia. Apostasia é abandono da fé. E abandono da fé, Paulo está falando por parte dos cristãos, somente quem é crente apostata. Ali é um recado para a igreja, não para o mundo não apostata. Quem apostata é apenas quem tem fé, e quem tem fé é crente. Paulo diz, Cristo não virá, o dia de Cristo não chegará, o dia do Senhor não chegará, a nossa reunião com Cristo, ela não acontecerá. Em outras palavras, o arrebatamento da igreja não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se oporá contra tudo que se chama Deus, de sorte que se assentará no templo de Deus, querendo ser Deus. Vocês, meus irmãos, não se lembram de que eu vos escrevi isso? Vocês não se recordam? Ora, vós sabeis o que o detém. Ou seja, o que é que está detendo a manifestação do anticristo? Supomos, eu até concordo com o supomos, o que é que está manifestando, o que é que está impedindo a manifestação? Ora, vós sabeis o que o detém, para que a seu próprio tempo seja manifestado. Somente há um que agora o detém, até que do meio seja tirado. Aí os dizem, olha, aí está em vista aí o arrebatamento da igreja antes da manifestação do anticristo. Você está enganado, não é? Porque Paulo já disse que a nossa reunião com Cristo, o dia do Senhor, é só você ler em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1, lá está dizendo que no dia que Cristo vir, se dará a nossa reunião. Então a nossa reunião com Cristo acontecerá no dia do Senhor, no dia de Cristo. E Paulo deixa bem claro que o dia de Cristo não acontecerá sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Como é que Cristo diz que a nossa reunião, o arrebatamento da igreja, não acontecerá sem que antes o anticristo se manifeste e depois ele vai contrariar e dizer exatamente o que você pensa, pré-tribulacionista? Ora, somente há um que detém, aí você vai dizer, é o Espírito Santo, é a igreja. Este está detendo. Somente há um que detém até que do meio seja tirado. Aí o pré diz, está vendo aí? O arrebatamento da igreja acontecerá antes da manifestação do anticristo. Meu irmão, nós temos aí uma figura de linguagem do apóstolo Paulo. Somente há um que detém. Primeiro que nós não sabemos quem
detém. Mas eu vou concordar com você que quem está detendo é o Espírito Santo. Ok? Eu vou concordar com você que quem está detendo a manifestação do anticristo é o Espírito Santo por meio da igreja. Eu vou concordar com você. Aqui é uma tema a menos para nós. Então vamos lá. Se é verdade que o que detém é o Espírito Santo na igreja, então vamos entender o que é que Paulo diz. Somente há um que detém até que do meio seja tirado, removido. Então você vai dizer que tirado daí é tirado para o céu. Removido é removido para o céu, é arrebatado. Mas é interessante que os pré-tribulacionistas, quando você imprensa eles, e eu tenho literaturas aqui, sabe o que eles dizem em relação ao arrebatamento do Espírito Santo? Porque aí está em foco o arrebatamento. Eles dizem que ser tirado é ser arrebatado. E eles dizem que quem está detendo é o Espírito Santo. Eles dizem isso, que quem está detendo é o Espírito Santo. Aí interessante é o trocadilho, a bagunça que eles fazem. Aí ele diz, somente é um que detém até que do meio seja tirado. Aí quando fala de tirado, ele diz, opa, está em foco o arrebatamento da igreja. Aí eles mudam rapidamente do que detém, que é o Espírito Santo. Aí quando fala até que do meio seja tirado, aí eles esquecem o Espírito Santo. Aí vamos focar agora aqui na igreja. Opa, aqui está em foco o arrebatamento da igreja. Somente é um que detém, o Espírito Santo. Até que do meio seja tirado quem? A igreja. Ora, meu irmão, quem é que vai ser tirado? É o mesmo que detém. Quem é que vai ser tirado do meio? É o mesmo que detém. Então como é que você diz que o que detém é o Espírito Santo e na hora que se fala até que do meio seja tirado, aí você volta para a igreja? E eu vou te explicar por que eu estou falando isso. Eu tenho obras aqui e boto obras nisso. Que eles dizem o seguinte, olha, nós temos que entender que quando diz aquele que detém, que é o Espírito Santo, até que do meio seja tirado, mas nós temos que entender que o Espírito Santo não sairá da terra. O Espírito Santo continuará atuando na terra, porque o Espírito Santo é onipresente, o Espírito Santo é Deus, logo nada pode ficar privado da presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é o detentor, mas ele será tirado, mas isso não significa que ele sairá da terra. Ele continuará trabalhando aqui na terra, ele continuará convertendo pessoas. Você vê a contradição, queridos, aí? Ora, peraí, quem está detendo é o Espírito Santo. Mas na hora de ser removido do céu, da terra para o céu, aí só a igreja é removida. Aí o Espírito Santo, não, o Espírito Santo é Deus, o Espírito Santo é onisciente, é onipresente. Não, o Espírito Santo não pode, nesse arrebatamento, sair da terra. Meu irmão, agora eu te pergunto, se é verdade que ser tirado em relação ao Espírito Santo não significa ser arrebatado para o céu, não significa deixar a terra, atente bem. A expressão até que do meio seja tirado em relação ao Espírito Santo não significa que o Espírito Santo será tirado da terra. Por que que em relação à igreja tem que significar? Me explique isso, pré-tribulacionista. Se a expressão até que do meio seja tirado indica o arrebatamento para o céu, você diz. Mas em relação ao Espírito Santo, você admite que o Espírito Santo não sairá da terra, continuará agindo aqui. E por que que esse mesmo significado, até que do meio seja tirado, não pode ser aplicado para a igreja? Ora, quer dizer que para o Espírito Santo, até que do meio seja tirado, não significa que ele será arrebatado para o céu. Não significa que o Espírito Santo deixará a terra. Agora, em relação à igreja, não, professor, em relação à igreja, não, ser tirado do meio significa ser tirado para o céu. Significa abandonar a terra, significa escapar da grande tribulação antes que ela aconteça, professor. Professor, até que do meio seja tirado, em relação à igreja, significa ser arrebatado para o céu. Aí eu te pergunto, meu irmão, e em relação ao Espírito Santo? Qual é a prova que você me dá para dizer que, já que o Espírito Santo é o que está detendo, porque o mesmo que está detendo é o mesmo que vai ser retirado. O mesmo que está detendo é o mesmo que vai ser retirado. Ok? Aí por que é que em relação ao Espírito Santo, o que detém e diz até que do meio seja tirado, mas aí em relação ao Espírito Santo, não, o Espírito Santo não vai sair da terra. Antigamente os pré-tribulacionistas, parece-me que eles eram até mais coerentes do que os novos, porque havia os pré-tribulacionistas que diziam que no período da grande tribulação
não só a igreja era arrebatada para o céu, mas também o Espírito Santo, ou seja, a terra ficava livre da igreja e do Espírito Santo. Eu tenho literaturas aqui dos pré-tribulacionistas mais antigos que eles diziam que o Espírito Santo também não ficava, não. Era retirado juntamente com a igreja. Aí agora eu pego, quem é que está certo? Pré-tribulacionista de hoje é você que cria essa contradição ou é o antigo? Porque o antigo me parece que em relação a você ele tinha mais coerência. Os primeiros mestres do pré-tribulacionismo eles diziam que quando a grande tribulação começar, antes da manifestação do anticristo, a igreja será removida, o Espírito Santo será removido junto com a igreja, porque ele está na igreja, então a igreja e o Espírito Santo são removidos e tirados da terra. E aí eles diziam ainda que no período da grande tribulação não vai haver salvação, por quê? Porque o Espírito Santo não está mais aqui na terra. E aí? Mas você diz que o Espírito Santo não vai sair da terra. Você diz, mas você diz que a igreja sairá, mas o Espírito Santo não sairá. E aí, como é que fica essa confusão? Meu irmão, leia a Bíblia Sagrada. Aquele que o detém, nós não sabemos, mas nós sabemos que eu acredito que é o Espírito Santo. E eu acredito que é a igreja. Mas o fato de dizer até que do meio seja tirado, é óbvio que Paulo não está falando ser tirado para o céu. Esse ser retirado é ser retirado do meio da ira de Deus quando a enxurrada começar. Quando a ira de Deus cair sobre a terra. Quando o anticristo se manifestar. Isso acontecerá porque o Espírito Santo, de forma figurada, ele saiu do meio. Está entendendo? Ele tirou o que estava segurando a manifestação do anticristo, o que estava segurando a manifestação do juízo, de certa forma, era o Espírito Santo, mas ele retirou isso, ele tirou esse poder do meio, e então começa a enxurrada, mas a igreja ela estará aqui na terra. Apocalipse 3,10 assegura isso. Como guardaste a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da provação. Essa expressão da hora da provação, queridos, ela aponta não é para a grande tribulação de Apocalipse 7,14. A grande tribulação de Apocalipse 7,14 é uma tribulação destinada para a igreja. A hora da provação, ectes horas tu perasmo, é destinada aos ímpios. A hora da provação em Apocalipse 3,10 são os juízos de Deus, é a ira de Deus em forma de flagelos que cairá sobre os habitantes da terra. Então, desta hora, destas dores de parto do Messias, porque está em foco aí as dores de parto do Messias, você entenda que a expressão hora da tribulação ou hora da provação corresponde ao que nós conhecemos na tradição judaica com as dores de parto do Mashiach. E as dores de parto do Messias não atingirão a igreja. A igreja será guardada fora. A igreja não entrará. A igreja não estará sujeita às dores de parto do Messias. A igreja será guardada fora das dores de parto do Messias. A igreja será mantida fora da hora da provação. Mas a igreja certamente passará pela grande tribulação. A grande tribulação é a manifestação da ira de Satanás por meio do anticristo contra a igreja. Espero que você tenha entendido. Eu espero muito que você tenha entendido, meu irmão. Que Deus em Cristo nos guarde e nos abençoe para todo sempre. Amém.